Sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao nosso simpósio temático Modernismo e Vanguarda, dentro, aquém e além da Pauliceia. Hoje nós tínhamos 5 componentes, né, da mesa que iriam falar, mas recebi uma mensagem hoje da Marcela Ferreira, a professora Marcela Ferreira, que é de Goiás, ela não vai poder falar hoje, então nós vamos antecipar a fala a fala das pessoas, né, que estão após a Marcela. Então, nós vamos começar com a fala do professor Glenys Menezes, o expressionismo alemão, um neorromantismo. Então, ele começa a falar agora, tem 15 minutos para falar. Depois, nós temos os 5 minutos de cada um, ficaram para o final de todas as apresentações, porque é melhor para que a gente discuta as questões. Então, quem tiver alguma questão, anota, e depois, quando, ao final da fala de todos, aí nós faremos as perguntas, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, esperamos que o nosso encontro seja muito produtivo para todos nós. Então, a palavra está com o professor Hugo. Boa tarde, eu sou Hugo Lênis Menezes, sou professor do Instituto Federal do Piauí. E o nome da minha comunicação é o expressionismo alemão, um neorromantismo. Vamos lá. As 2 décadas iniciais do século XX no Ocidente são marcadas pela busca de uma mudança de valores estéticos, literários e culturais, o que implica novas linguagens e novas formas de expressão. Estamos no período dos movimentos artísticos europeus, atualmente conhecidos por vanguardas históricas, ou seja, tendências em que não há mais espaço para o estilo convencional do descritivismo mimético. A vanguarda está intimamente associada à ideia de modernidade, de onde, no Brasil, o modernismo de 1922, ao mesmo tempo que decorre de tais movimentos, constitui a nossa vanguarda histórica. As vanguardas da Europa daquela época correspondem aos vários ismos perfeitamente representados no futurismo, 1909, expressionismo, 1910, cubismo, 1913, dadaísmo, 1916 e surrealismo, 1924, os quais conduzem ao extremo um processo em curso a partir do século XIX, com uma revolução de origem predominantemente germânica, às vésperas da unificação nacional da Alemanha. Falamos do romantismo. Esse, aliás, movimento fonte de todas as vanguardas novecentistas, por combater as representações anteriores, presentes no neoclassicismo, arcadismo. Isso porque passa a ser proclamada, ao lado do sublime, a expressão do gótico grotesco, correlação em que uma grande beleza espiritual é apresentada sob uma feiura física. O movimento romântico e as suas decorrentes manifestações vanguardistas possuem, enquanto um dos vários traços fundamentais em comum, o culto ao primitivo, identificado, sobretudo, em um outro movimento de repercussão mundial e em amplo alcance das mais diversas áreas artísticas, o expressionismo, que é
a segunda era de ouro para toda a comunidade alemã e, de certa maneira, um segundo romantismo. Semelhante manifestação estilística germânica que luta contra o estilhaçamento atômico do impressionismo e contra o fotográfico realismo-naturalismo, desponta oficialmente com o seu maior veículo de divulgação, a revista A Tempestade, lançada em 1910. Inclusive, Johann Herder identifica uma relação da criação poética, da criação literária, com a linguagem primitiva. E o Sturm und Drang, tempestade e ímpeto, em português, ou pré-romantismo alemão, é revalorizado pelas vanguardas históricas. Em tal ambiência intelectual, o protótipo do Sturm und Drang encontramos num romance de Johann Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, 1774, considerado o marco do romantismo universal. Posteriormente, a romântica dimensão primitiva vai recorrer já no expressionismo abstrato do estadunidense Jackson Pollock. Fruto do contexto histórico do pós-Primeira Guerra Mundial, o expressionismo alemão se vale da arte verbal e não verbal como um meio de abrir os sentidos ao mundo interior do indivíduo de então, de espelhar o seu estado de espírito, geralmente predisposto à antiga melancolia, típica do spleen, também conhecido por mal de Werther, num decadentismo de configuração neorromântica. Os fantasmas que povoam o mundo burguês são projetados em nível de arte expressionistas pela pintura, cujos antecessores queremos referir: Van Gogh, Edvard Munch e Paul Gauguin, bem como pela música, a literatura, o teatro, o cinema e áreas afins. A supracitada vanguarda germânica vem realçar o aspecto pessimista, angustiante e trágico da existência humana na modernidade. A propósito, Mário de Andrade, o Papa do modernismo brasileiro, momento da efetiva conclusão do programa do nosso romantismo, adota em Macunaíma, 1928, um tom inspirado no expressionismo alemão, como ilustra a descrição que ele faz da Pauliceia desvalhada, onde tudo é máquina, o que constitui uma imagem subjetivada, puro exagero, porém exagero proposital, através do que o autor paulistano expressa intensamente a sua visão sombria, spengleriana, da moderna cidade industrial. Essa, de acordo com Liebel, abro aspas, altera o indivíduo, fragiliza-o e cobra uma nova posição em relação à realidade, que se mostra muito mais assustadora. Isso exige, ao fim, uma viagem à essência, uma reflexão sobre as subjetividades inerentes ao processo. Especialidade alemã, afinal de contas. Em alguns sentidos, o expressionismo pode ser visto como um romantismo 2. Estão lá a intensidade dos sentimentos, a reação às pressões das estruturas sociais e a necessidade de fundar um mundo diferente, baseado no trabalho criativo. Fecho aspas. Ao dar vazão aos espectros
e terrores recalcados pelo racionalismo iluminista, a tendência expressionista acolhe, na sua essência, os intempestivos impulsos, a ardente imaginação sobreposta à mediocridade, tudo baseado no passionalismo irracional, no primitivismo e na consequente recusa da chamada civilização. Com apelo ao ápice da expressão individual, aos tumultos interiores, às mais profundas vivências íntimas, enfim, a um exacerbado estilo emocional, o movimento expressionista ignora qualquer normativa engessada, tida como estranha em espírito e estrutura. Assim, o expressionismo revisita e atualiza o romantismo. Cabe-nos mesmo afirmar que o expressionismo equivale a um neorromantismo, senão, vejamos com Volobuev, abro aspas. A herança do romantismo é inconfundível no idealismo subjacente ao movimento expressionista, aproximadamente 1910-1925, fazendo-o professar a liberdade criadora do indivíduo e, no campo estilístico, usar e abusar de técnicas como a distorção ou a sinestesia, numa franca rejeição da cópia servil do universo palpável. A deformação nas artes plásticas denota uma deformação ética da própria sociedade. Tal como o romântico, o expressionista vê o indivíduo abalroado pelo materialismo, pela massificação e pela mecanização, instaurados pela sociedade burguesa. Em oposição, o expressionismo preconiza, conforme indica o próprio nome, a expressão do sujeito e a recuperação dos aspectos individuais contra a ganância e a sede de poder na burguesia. Fecho aspas. Como podemos ver, existem ligações subterrâneas entre a visão de mundo do romantismo e a visão de mundo do expressionismo. Dois movimentos separados por um século de diferença. Fato que não nos impede de encarar a vanguarda histórica alemã como um neorromantismo. Obrigado. Obrigada, professor Hugo. Quero agradecer Ingrid e Jaqueline, que estão monitorando, né? Estão como monitora do evento. Nós vamos chamar a próxima professora que vai falar, né? Professora Fabíola Guimarães Pedras Murte, acho que é isso o nome dela. E ela vai, o título da comunicação dela é Encontro entre os Modernistas, Mário de Andrade e Raul Bob. Pode falar, professora. Obrigada, professora Fátima, professor Hugo, né, pela oportunidade do simpósio, aos organizadores e aos demais participantes aqui dessa reunião tão prazerosa para falarmos do modernismo, né? Então, eu vou começar a leitura do meu texto também, agradecendo, primeiramente, e agora eu passo a leitura do meu texto. Eu peço que me ajudem, por favor, no controle do tempo, né? Eu também vou tentar marcar aqui, mas eu acho que as meninas podem me ajudar também. Esse ano, né, em que comemoramos o centenário da Semana de Arte Moderna e o bicentenário da independência do Brasil, há uma série de eventos, editais, concursos, artigos, livros que celebram e interrogam a semana, que reuniu escritores, músicos, artistas plásticos e visuais em 1922, no Teatro Municipal, em São Paulo. Conseguinte da introdução
em novas perspectivas do modernismo brasileiro nas discussões do Brasil do século XXI. Revisitar, né, o evento de 1922, ampliando as perspectivas, pois o tema não se esgota. Há documentos esquecidos que vêm à tona, personagens protagonistas que simplesmente foram colocados à margem. Então, nós propomos aqui estabelecer essa interlocução entre esses dois escritores modernistas, né, Mário de Andrade, que foi um ícone e que começou a ser estudado desde a primeira metade da década de 40 por Antônio Cândido, e Raul Bopp, que foi um escritor, foi o último dos modernistas, né, a ter a sua poesia, a sua obra completa reunida, que isso aconteceu em 1998, com Augusto Massi. Então, talvez, né, como compadres que compartilhem afinidades por meio de dois caminhos extremamente produtivos, a obra literária, especificamente Cobra Honorato, Urucungo, de Raul Bopp, e Macunaíma, de Mário de Andrade, e o arquivo, né, com material coletado, que eu coletei no IEB, na USP, em São Paulo. Então, agora eu passo a leitura do meu texto. Os modernistas Raul Bopp e Mário de Andrade não tiveram fortes laços de amizades, mas a falta de ligação pessoal foi compensada pelas inúmeras afinidades no plano literário. O entendimento do texto biográfico como objeto de análise pela crítica considera a mimetização e a desconstrução dos modelos canônicos da historiografia literária. Sobre isso, a nossa saudosa Eneida Maria de Souza reflete. É possível, abro aspas, né? É possível estabelecer laços de amizade literária entre os autores, substituindo-se a tradicional metáfora familiar que corresponderia à construção de modelos literários a partir dos conceitos de influência e tradição cultural, herança recebida pelo autor de forma passiva e conforme as exigências da crítica, notadamente de caráter historicista. Fecho aspas. Então, com base nos argumentos da Eneida Maria de Souza, né, mostraremos elementos que comprovam os laços de amizade literária entre os dois modernistas. Começamos, então, pelo relato de Raul Bopp, feito na obra Vida e Morte da Antropofagia, no qual ele comenta que esteve mais de uma vez na casa de Mário de Andrade. Abro aspas. Uma noite, Oswald levou-me à casa de Mário de Andrade. Tive ainda outras vezes a oportunidade de visitar o poeta, encaramujado na sua casinha à Rua Lopes Chaves, sem, entretanto, descer a níveis de maior intimidade. Entretanto, ele lamenta, não conheci Mário como eu teria querido, com seu enorme potencial poético. O que Oswald tinha de natural, com reflexos desordenados de sua personalidade, Mário revelava precisamente o contrário. Era medido, controlado e fechado. Fecho aspas. Acreditamos que o convívio entre os escritores tenha sido prejudicado pela fragilidade da amizade antropofágica entre Mário e Oswald. Na época, já com as relações estremecidas. No entanto, o autor de Macunaíma acompanhava atentamente o trabalho do poeta gaúcho, como constatamos em pesquisa no IEB, na USP. Em nossa investigação, encontramos no acervo de Mário de Andrade, em sua biblioteca particular, 3 exemplares de Cobra Honorato. Dos livros encontrados, 2 deles pertencem à primeira edição, de 1931, e um outro exemplar, que foi publicado em 1937, diz respeito a uma edição semi-artesanal, com capa de madeira, ilustrações de Oswald Guild, iniciando o ilustrador com produção de gravuras coloridas. E também encontramos a primeira edição de Urucungo, né, o livro de
Poemas Negros de Raul Bopp, cujo exemplar está cheio de anotações, anotando diferentes formas de canto. Então, esse livro que eu encontrei, ele ressalta principalmente essa questão da musicalidade na poesia boppiana. E também, na primeira edição de Cobra Honorato, o livro está cheio de anotações manuscritas, né, que o Mário fez ao longo do poema. Percebemos mais um fato que comprova o interesse de Mário de Andrade pelos trabalhos de Raul Bopp. No trecho a seguir, Bopp relata que encontrou Mário de Andrade, né, e ele expressou a sua opinião a respeito de Cobra Honorato. Então, citando: uma vez, num encontro com Mário de Andrade, no Viaduto do Chá, em 1927, o poeta amavelmente me disse que havia lido um trecho de Cobra Honorato, publicado na revista Para Todos, e gostei, disse-me ele, ao me dar um até logo animador. No prefácio de Urucungo, Bopp comenta sobre a recepção de Cobra Honorato. Teve meia dúzia de adultos que leram, mas no ajuste de contas, extraindo a raiz quadrada de uns elogiozinhos de rua, foi um fracasso. Certamente, Bopp tinha uma enorme admiração por Mário, a julgar pelos seus comentários. Mário era comediantemente amável, guardava uma austeridade sob medida. A sombra do professor de conservatório de música estava sempre a seu lado. A sua erudição pesava dogmaticamente nas conversas. Deliciava-se com seu repertório de folclore. Tudo vazado cuidadosamente em fichas. Era disciplinado nos seus esquemas de trabalho. Homem de arquivo, tinha uma atividade epistolar. Multiplicava-se em cartas, escrevia para todo o Brasil. Com isso, então nós vamos... Tendo em vista, então, essa pesquisa que eu realizei no IEB, no acervo pessoal de Mário de Andrade, e a análise do contexto literário dos dois modernistas, é possível estabelecer uma relação dialógica entre esses dois autores, né? Então, segundo Eneida Maria de Souza, a relação de amizade implica a escolha de seus precursores pelo escritor, a maneira da fórmula consagrada por Borges, o que acarreta a formação de um círculo imaginário de amigos, de parceiros que se une pela produção de um vínculo nascido na região fantasmagórica da literatura. O contato literário entre escritores distanciados no tempo e participantes da mesma confraria fornece subsídios para que sejam feitas aproximações entre os seus textos, estabelecendo-se feixes de relações que independem de causas fatuais, mas que se explicam por semelhantes ou diferentes poéticas de vida e de sua arte. Ao refletir, consideramos importante ressaltar outros aspectos compartilhados pelos autores nesse contexto literário. O primeiro aspecto é o encantamento de ambos pelo universo mítico amazônico e pelo folclore brasileiro. A relação com as propostas importadas, as vanguardas artísticas do início do século XX, o domínio da língua alemã, o aspecto lúdico-erótico, tanto em Macunaíma como em Cobra Honorato, a valorização da preguiça em Mário de Andrade e o Mussangulá, em Bopp, a possibilidade de construção metafórica entre os universos ficcional e real. E, finalmente, a analogia entre territórios mítico-poéticos dos dois escritores. Ao refletirmos, então, sobre o primeiro aspecto em comum dos dois escritores, o encantamento pelo universo mítico amazônico e o folclore brasileiro, nós precisamos destacar que Raul Bopp e Mário de Andrade viajaram Brasil adentro, coletando lendas e mitos. Inclusive, a professora Fátima, aí do Pará,
Ambos os escritores, né, modernistas, eles tinham um fascínio muito grande pelo Pará, um encantamento enorme pelo Pará. Isso é ressaltado nas cartas de Mário para Manuel Bandeira. Raul Bopp também, em seus livros, revela esse encantamento, né, pela Amazônia, em especial por Belém do Pará. E eles viajaram, né, coletando causos, histórias, lendas, mitos, né, pela Amazônia, e eles ainda assistiram festas e manifestações folclóricas nas suas expressões mais autênticas, observando a inteligência e a criatividade do homem simples, que vive longe dos grandes centros urbanos, como, por exemplo, né, do caboclo amazônico e do sertanejo nordestino. Entretanto, né, tanto o Raul Bopp quanto o Mário de Andrade, né, eles percorreram o Nordeste e a Amazônia, né? Bopp, ele viaja entre 1920 e 1921, durante a sua formação universitária, enquanto Mário de Andrade viaja em 1927 pela Amazônia, e no final de 1928 e 1929, ele viaja para conhecer minuciosamente o Nordeste, né, que está lá no Turista Aprendiz. A segunda questão compartilhada pelos autores é a relação com as propostas modernistas importadas, as vanguardas artísticas do início do século XX. Tanto Mário de Andrade como Raul Bopp procuraram incorporar elementos nativos e primitivos brasileiros às vanguardas estrangeiras importadas. Pretendiam alcançar uma identidade cultural mais genuína. Macunaíma, assim como Cobra Honorato, caracterizam-se principalmente pela queda dos valores artísticos tradicionais, com expressões capazes de traduzir a nova realidade do século XX. As referidas obras são consideradas rapsódias, constituindo outro aspecto em comum. O terceiro ponto em comum entre os dois autores é o conhecimento da língua alemã, o que tornou possível aos dois modernistas o contato direto com a grandiosa obra do etnógrafo alemão Theodor Hoche-Grunberg, especialmente o segundo volume, né, do Roraima ao Orinoco, e Mitos e Lendas dos Índios, Taulipanque e Arecuná, de 1924. O próprio Mário de Andrade, né, ao defender-se da acusação de plágio feita pelo estudioso do folclore nacional Raimundo Moraes, durante a escrita de Macunaíma, de 1928, declara a influência do etnógrafo alemão no artigo publicado no Diário Nacional, em 20 de setembro de 1931. Foi lendo, de fato, o genial etnógrafo alemão que me veio a ideia de escrever Macunaíma, um herói não do romance no sentido literário da palavra, mas do romance no sentido folclórico do termo. O que me espanta e acho sublime de bondade é os maldizentes se esquecerem de tudo quanto sabem, restringindo a minha cópia apenas ao etnógrafo alemão, enquanto eu copiei a todos. Com essa afirmação, fica evidenciado que o poeta, né, conhecia a obra de Theodor Grunberg e que serviu-lhe de inspiração para a sua composição de Macunaíma, além de ler a obra, certamente reescreveu alguma passagem do seu livro. Bopp também teve contato com o etnógrafo, com a produção do etnógrafo alemão. Enquanto selecionava as obras que seriam debatidas no primeiro Congresso Mundial de Antropofagia, que acabou não acontecendo, o poeta gaúcho classifica a obra de Grunberg como um clássico da antropofagia, que propicia uma sedimentação erudita. Torna-se dessa forma evidente o contato de Bopp com o trabalho do pesquisador alemão. É importante ressaltar também que Bopp ele tinha um domínio, ele dominava a língua alemã, né, porque ele é descendente de imigrantes alemães que vieram para o Brasil. Inclusive, a sua mãe escrevia poemas em alemão, né, ele recorda disso na sua infância. Voltando, então, ao quarto enfoque em comum entre os dois escritores modernistas,
Está relacionado ao aspecto lúdico-erótico, identificado tanto em Macunaíma como em Cobra Honorato. No primeiro, o herói sem nenhum caráter trai o irmão Jiquê ao brincar com as cunhadas, inicialmente com Sofará e depois com Iriqui. Eu não vou ler a passagem que eu tirei aqui de Macunaíma, porque eu acho que ela está um pouquinho extensa, eu estou preocupada com o tempo. Em Raul Bop, nós percebemos o erotismo incorporado em versos cujas metáforas persistem na conotação sexual, abro aspas. Esta é a floresta de hálito podre, parindo cobras. Sabe quem é a moça que está lá embaixo, moinha como uma flor? É a filha da rainha Luzia, fecho aspas. E a quinta conexão que podemos estabelecer é a valorização da preguiça em Macunaíma e o Mussangulá, de Mário, em Cobra Honorato, de Raul Bop. Em Macunaíma, o protagonista é preguiçoso, fala tardiamente e só anda quando ganha dinheiro. Abro aspas, vivia deitado, mas se punha os olhos em dinheiro, Macunaíma dandava para ganhar vintém. E ele exclamava a todo tempo, ai, que preguiça. O protagonista tem preguiça de trabalhar e vive na ociosidade. Ficava no canto da maloca, trepado no giral de Paixaúba, espiando o trabalho dos outros. Já em Cobra Honorato, percebemos a mesma situação envolvendo o protagonista, quando ele afirma, estou de Mussangulá. O próprio Bop, em Vida e Morte da Antropofagia, explica-nos o significado da expressão. Revela uma posição de espírito que condensa problemas pessoais numa acomodação surrealista. É um estado de aceitação, de instinto obscuro, subconsciente, mágico, pré-lógico. Renuncia a compreender claramente as coisas. É uma espécie de preguiça filosófica, de moldura brasileira. Estou de Mussangulá. Bop ainda completa, né, que essa palavra seria uma das 100 palavras com sabor brasileiro que pertenceria em anexo à tese da subgramática idealizada pelos modernistas, mas, como sabemos, né, não chegou a ser concretizada. Outro tema comum é a fusão entre a vida e a arte presente nas duas obras. Esta mistura do mundo ficcional com o real permite-nos estabelecer pontes metafóricas entre esses dois mundos. Notamos nele os personagens das narrativas ficcionais confundem-se com amigos, personagens da vida real, na vida privada dos dois autores. Por favor, como é que está meu tempo? Tá, já está quase dando 20 minutos. Viu, Fabi? Então, desculpa, eu vou ser mais breve aqui, eu acho que eu já vou até concluir, então, já que já passei do tempo, peço desculpas, mas eu realmente acabei me excedendo aqui. Então, é possível, né, finalizando, no contexto literário, estabelecer essas afinidades entre esses dois escritores, Raul Bop e Mário de Andrade, né, recorrendo, então, aos pressupostos da crítica biográfica contemporânea para o diálogo entre esses dois autores, viabilizando a identificação de laços de amizade literária. Eu peço desculpas por ter cedido o tempo, mas finalizo, então. Muitíssimo obrigada pela atenção. Muito obrigada, professora. Após todos apresentarem, nós vamos fazer a discussão, tá bom? Agora, a próxima é a professora Elisângela Ribeiro de Oliveira. Olá, boa tarde. Professora, não começa a contar ainda não. Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar minha tela. Só um instantinho. Ingrid e Jaque, é melhor eu clicar em a tela inteira ou janela? Uma janela? Para apresentar o meu slide. O seu slide está no PowerPoint ou está no... PowerPoint. Então, a janela. Isso.
enquanto ela está inserindo, o título da comunicação da Elisângela é Cabelos no Coração, de Haroldo Maranhão, Elementos Modernistas. Vocês estão Quando vendo foi aí? enviado, isso. Está aparecendo para a gente. Quando Apareceu. Está tiver, aparecendo? Tá, quando tá tiver disponível, aparecendo. começa a contar, Elisângela, pode falar, tá? Espera aí. Só um instantinho, deixa eu ver em qual tela que eu fico. Saiu ou não? Saiu. Saiu. Ah, eu cliquei sem querer, só um instantinho. Então, pode começar a contar. Tá bom. Então, boa tarde, meu nome é Elisângela Ribeiro de Oliveira. Eu fiz um recorte da minha pesquisa, da minha tese de doutorado, porque eu estudo o escritor paraense Haroldo Maranhão, eu estudo os romances, né, a sátira nos romances do Haroldo Maranhão, e hoje eu trouxe para a gente discutir um pouco os elementos modernistas da obra Cabelos no Coração, que foi publicado em 1990 e no Rio de Janeiro. Bem, Haroldo Maranhão, né, é um poeta, é um escritor paraense que se declara de fato conquistado pela estética modernista a partir de 1946. Quando o evento, né, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, já havia um pouco mais de 20 anos, né, que já havia acontecido, e também logo depois que, no Pará, essas discussões, né, já tinham, de alguma forma, sido introduzidas, né, pela revista Belém Nova, que circulou no Pará de 1923 a 1929, e pela revista Terra Imatura. Então, somente depois disso, em 1946, quando ele realmente, de fato, tem uma experiência pessoal com a leitura das obras de Manuel Bandeira e de Carlos Drummond de Andrade, que ele se sente atingido por essa nova estética, né? Quando ele consegue perceber a mudança de poesia, a diferença, ele distingue claramente poesia e forma, e começa a compreender as diferenças entre poesia parnasiana e moderna. Então, a partir desse momento, ele passa a ser um adepto, né, dessa nova tendência. Então, o levantamento bibliográfico que eu separei aqui, né, Nunes, 1979, Bose, 94, Brito, 86, nos falam desse modernismo, que os professores, inclusive, já falaram um pouco, né, sobre essa revolução no campo da arte e da cultura, que foi o modernismo. Ele se caracterizou por uma estética que tinha um compromisso de promover as potencialidades da cultura brasileira, tendo em vista que a Semana de Arte Moderna, ocorrida em fevereiro de 1922, valorizava as brasilidades, principalmente nas artes plásticas, né? Então, por isso, tem um papel relevante esse evento. E ele vai ser um divisor de águas dentro da nossa cultura, né? Alfredo Bose fala também que esse momento em que ocorreu, né, na década de 20, estava acontecendo algumas mudanças sociais, algumas mudanças no Brasil que é importante serem lembradas, né? A cultura canavieira cede lugar à cultura do café, então nós vamos ter a ascensão de uma classe dominante que se consolida, né, da burguesia, nós vamos ter outras demandas sociais, né, outros grupos sociais que se tornam os grupos marginalizados, né, que vão crescer também, como a classe dos operários, dos subproletariados, e todos esses grupos sociais, eles acabam tendo também a sua demanda, né, eles têm espaço nessa sociedade, e essa nova arte, ela quer trazer isso, né, trazer esses novos, essa variedade que é o Brasil, essa variedade que é de pessoas, de culturas, elas têm que aparecer na nossa cultura, né? Então, essa discussão já estava sendo feita. E Bose nos lembra, ainda na página 305 desse estudo, que ele fala que nós temos essa condição de país colonizado que nos fazia ainda valorizar o que era de fora, e isso precisava ser, de alguma forma, combatido, e a arte veio
para discutir isso, né? E, no entanto, não os nossos poetas, como o professor Hugo Lendes falou, a professora Fabíola, né, eles beberam da fonte das vanguardas europeias, e isso enriqueceu de alguma forma, mas é claro que essas vanguardas, ao chegarem aqui, foram retraduzidas, né, foram, de alguma forma, colocadas no nosso contexto. Então, apesar da distância, nós vamos ter no Pará, né, apesar da distância entre o sul e o norte, o Pará foi um dos estados onde as marcas iniciais do modernismo encontraram ressonâncias ainda nos anos 20, com um texto que circulou na revista Belém Nova, de 1923 a 29. Então, nessa revista, nós vamos ter a primeira geração modernista, comandada aí, essa revista, pelo poeta Bruno de Menezes, em que eles entendem, a partir desse momento, essa proposta de renovação estética e a endossam de alguma forma. No entanto, de acordo com o Nascimento Coelho, essa é a primeira geração modernista do Pará, mas ela não teve continuidade. Nós já vamos ter um outro grupo que vai falar, que vai ser a nossa, que vai ser representado dessa segunda geração modernista, que é da revista Terra Imatura, que circulou no Pará de 38 a 42. Nós tivemos, por exemplo, colaboradores como Bruno de Menezes, também, Dalcídio Jurandir e Francisco Paulo Mendes. Esses grupos aí, eles, de alguma forma, pensavam já essa modernidade na nossa arte. No entanto, eles, de alguma forma, não. A revista Terra Imatura, por exemplo, ficou 4 anos só em circulação. E, apesar desses vestígios, né, tais trabalhos não tiveram continuidade, somente em 1946 nós vamos ter, com o suplemento Arte e Literatura do jornal Folha do Norte, que é um encarte dominical, que vai ser lançado, né, vai ser pensado por Haroldo Maranhão e vai ser colocado em prática, com a ajuda de outros escritores, a ajuda de Benedito Nunes, né, que vai dar essa colaboração assídua nesse encarte. E no primeiro dia de circulação desse encarte, eu falo aí, até aí nesse slide, né? No primeiro dia, ele tem, na primeira edição, tem um artigo do Haroldo Maranhão, que ele realmente, porque ele era um parnasiano, defensor do parnasianismo, combateu nos anos, quando começaram os primeiros indícios, né, do modernismo, ele combateu de alguma forma, e nesse artigo ele se declara totalmente adepto, né, totalmente afeiçoado a essa estética. Ele diz o seguinte: fui eu quem a possuiu, sozinho, mas assim mesmo suponho que se deve considerar com particular atenção esse desabafo e essas confissões de quem se vê, embora tardiamente, no seu verdadeiro caminho. Não deve ser desprezado o depoimento de quem se opôs intransigentemente a uma escola e a seus valores, e hoje se confessa inabalavelmente traído. Então, ele confessa que ele é agora um modernista, né? Mesmo em 1946. Então, esse suplemento ficou circulando ainda por 5 anos, né? Ele terminou em 1951, mas o nosso o nosso escritor paraense só vai publicar o seu primeiro livro, né, sua primeira ficção, em 1968, e Cabelos no Coração, que é o seu 4º romance, ele vai publicar em 1990, que é o romance que eu passo a falar um pouco aqui para vocês, dividir a socialidade aqui com vocês. Então, o suplemento criado por Haroldo Maranhão foi um dos empreendimentos mais importantes na literatura paraense desse período, atuando como divulgador do movimento modernista, agregando, conforme Nascimento, 2012, a 3ª geração modernista do Pará. Quando Haroldo Maranhão publica sua obra ficcional, em 68, coloca em prática os preceitos aos quais ele se alinhou desde a década de 40, construindo narrativas cujas intenções eram destruir o discurso dominante sobre o ideal de família, política, relacionamento, e o ideal de arte também, né? De sociedade também. Para tanto, o escritor paraense repete algumas fórmulas já usadas por Oswald de Andrade, né? Mário de Andrade, isto é, a valorização de personagens representantes das camadas mais pobres da sociedade, as camadas mais vulneráveis, né?
e sua linguagem coloquial, bem como o discurso introspectivo das personagens, e também algo que nós vamos ver nessas narrativas com marcas modernas, né? Essa fragmentação que interrompe a narrativa, muito analepse, flashback, né? Então, isso nós vamos ver muito nas obras de Haroldo Maranhão. Então, Cabelos no Coração vai ter muitas marcas da modernidade. O romance Cabelos no Coração, publicado em 1990, narra alguns episódios da vida da figura histórica Felipe Patroni, intelectual que nasceu em 1798, faleceu em 1866, né? E, portanto, é um romance histórico. Ele estudou em Coimbra e ao retornar ao Brasil, formado em Direito, foi indicado para assumir o posto de juiz de fora da Praia Grande Maricá, no Rio de Janeiro, na corte, né? Essa mesma figura histórica também foi o mentor intelectual de uma revolução paraense chamada Revolução Cabana, que ocorreu no Pará de 1835 a 1840, aqui, por seu discurso revolucionário em prol da liberdade dos homens e de melhores condições para os brasileiros nascidos no Brasil. Assim, a narrativa de Haroldo Maranhão faz um recorte e ficcionaliza a viagem de Felipe Patroni do Rio de Janeiro com a comitiva de familiares, né, e empregados para assumir esse cargo, demonstrando que as personagens intervêm bem como de momentos em que a personagem intervém em forma de discurso nos eventos que antecedem os conflitos dos cabanos com as tropas do governo. Então, nós vamos ter dentro da narrativa tanto a narrativa dessa viagem dele, quanto a narrativa que conta como, de alguma forma, né, alguma parte dos conflitos da cabanagem. Em Cabelos no Coração, temos a presença de muitos elementos considerados modernos na literatura, uma vez que, ao narrar as aventuras da personagem histórica, o narrador valoriza a cultura nacional, desestabilizando também a visão eurocêntrica em vigor no Brasil por meio de uma linguagem, destronando a língua portuguesa e elevando a linguagem dos brasileiros, dos paraenses, como observamos na fala, por exemplo. Então, aqui nesse slide, eu estou mostrando, eu digo mais ou menos quais são as marcas, né, e eu vou falar de cada uma delas agora. Então, a linguagem coloquial paraense, né? Então, a gente pode ver que ele vai demonstrar isso em dois trechos importantes, que tanto valorizam a personagem cabana, quanto valorizam essa linguagem coloquial. Então, há um momento em que o Felipe Patroni chega, que na verdade é o primeiro capítulo, né? Ele chega de barco numa ribanceira lá no Acará, né? Nesse local onde estão reunidos cabanos e eles estão se organizando, né, para o combate, e ele chega para dar uma notícia, para falar algo, só que tem que ter uma palavra-senha, senão vai ser atacado, né? Então, havia um acordo entre eles de que teria uma palavra-senha, né? Então, quem fosse chegar tinha que falar foco, e eles responderiam das tribulações. E aí, quando ele vai chegando, o Felipe Patroni diz, foco, e na bucha um deles responde, das tribulações. Então, você vê esse aspecto diferente, né, fonético, fonológico, diferente da linguagem coloquial paraense, né? Fora isso, nós temos também a valorização de personagens femininas que são muito fortes na narrativa. Elas têm uma presença muito, muito especial, e eu chamo atenção para essa personagem puxavante, que é essa personagem que vai trazer, digamos, que vai dar força para esses cabanos, né, que estão indo para a batalha. E tem uma outra personagem, a Maria Bárbara, que vai dizer justamente como é essa dona puxavante, né? O que é que ela faz, de que forma eles vão até ela e pedem essa bênção. Então, ela chega e diz assim, eu vim, mana velha, buscar forças, que elas moram mesmo aqui, e vem que vem da senhorinha dona puxavante. Nem precisaria me dizer um fiapozinho de palavra, nada de palavra, nada, que sua presenzona me dá as ditas forças. Eu entro fraquinha embaixo deste teto e saio um pé de vento que vai derrubando o que topa pela frente. E, realmente, essa personagem vai lá, pede bênção, e depois ela consegue capturar um monte
de pessoas lá do governo, né? E ela faz um cordão de orelhas penduradas e tal. Enfim, então essa valorização desses personagens da periferia, né? Desses personagens que não fazem parte do núcleo, digamos assim, mais abastado da narrativa. E outras marcas modernas que nós podemos ver nessa narrativa também, de Cabelos no Coração, é o fluxo de consciência, que é muito presente, né, nas narrativas modernistas, e é muito presente nessa obra. Então, eu trago também a fala de um momento de reflexão da personagem, que é a sogra do Felipe Patroni, uma mulher que viveu um casamento em que ela era uma dona de casa, só vivia por cuidar do marido e da filha, e de repente ela fica viúva, a filha se casa, e logo em seguida tem que viajar, e ela é chamada para fazer essa viagem junto com eles, e ela se sente assim, como se fosse uma dádiva para ela, sair daquela vida que ela tinha antes, né, de mulher sofrida e tudo mais. E aí, dentro da embarcação, ela começa a pensar, né, como que a vida dela mudou em poucos dias, né? E ela sofria e, de repente, a vida dela mudou. E ela diz o seguinte: Deus, umas poucas horas, uns pouquíssimos minutos bastam para avisar que há dias tão malignos podem suceder e sucedem momentos assim tão dadivosos, que trazem para bem junto de nós a divina presença. Deus, por esta forma, também se faz amar, diante de nós, se mostrando na sua potência e beleza. Então, a fragmentação também é um elemento moderno, né, dentro que a gente pode dizer dessa narrativa, porque nós começa a narrativa do capítulo 1 ao capítulo 33, nós temos vários episódios da vida de Felipe Patroni. Começa ele cumprimentando esses cabanos, ou seja, ele já é formado, ele já é um homem que é ativo como intelectual, né, que ajuda esses cabanos de alguma forma. Depois volta no tempo, aparece um episódio, ele como estudante, depois como professor, depois como pretendente a marido, depois como político, e só depois nós começamos a ter a narrativa principal, que é do capítulo 34 ao 36, e ela se dá de forma linear, né, cronológica. Terminando essa viagem dele, que sai do Pará e vai até o Rio de Janeiro para assumir a sua profissão, né, o cargo que lhe deram, voltamos a ter uma fragmentação dos episódios que são posteriores, né, mas, no entanto, eles não estão nessa ordem cronológica. Eles estão numa ordem que não segue o tempo cronológico, né, do capítulo 74 até o 103. Então, essas são marcas dessa modernidade, e é interessante que é isso que faz com que esse fluxo de consciência, nós vamos ter também um monólogo interior, e Cândido fala, né, que essa é uma marca das personagens do romance moderno, que passam a ser personagens mais profundas, o leitor começa a conhecer mais profundamente as personagens, né? Então, há uma profundidade maior das personagens, enquanto que o enredo ele é menos complexo do que nós tínhamos em um outro momento, em uma outra estética, que era valorizado mais o enredo, como no romantismo, né? Então, o enredo se a gente pensar, é um enredo fácil, né? É uma viagem do Pará por terra e por água, né, até a corte. No entanto, o que ocorre, como essas personagens são conhecidas, o drama de cada um é que faz com que elas sejam... no início, a gente até pensa, né, essa personagem aqui, ela não tem... É uma personagem que a gente pode dizer plana, rasa, de acordo com a teoria e tal, mas depois você vê a profundidade ao longo da narrativa de cada uma dessas personagens. E por isso eu encerro o meu texto, que já está com 18 minutos. Portanto, notamos que esta é uma obra moderna por estes elementos apresentados, mas principalmente porque em seu conteúdo o escritor atende aos preceitos modernistas e os exalta no seu romance Cabelos no Coração, valorizando-os. Como ele mesmo disse em seu artigo, quem mais atacou entre nós o modernismo é agora quem mais o exalta. Custei a chegar, é verdade, demorei muito, mas sempre cheguei. Haroldo Maranhão. Obrigada. Obrigada, professora Elisângela. Vamos deixar para conversar
após o término, e agora é a professora Gleisia Carneiro de Souza Albuquerque, com o título da palestra Cecília Meirelles, Crônica e seu percurso literário na vertente. Estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Sim. Sim, Então, eu vou sim. pedir licença para vocês para fazer a minha comunicação em forma de leitura, para preservar o tempo, porque eu já vi que fica bem apertadinho. E para garantir que eu não esqueça nada, para não perca nada, eu vou fazendo em forma de leitura mesmo. Cecília Meirelles, Crônica e seu percurso literário na vertente histórica. Eu vou começar com uma citação, que nem tá aqui no meu texto, mas é de suma importância. Crônica é para nós hoje, na maioria dos casos, prosa poemática, humor lírico, fantasia e etc., afastando-se do sentido de história, de documentário, que lhe emprestam os franceses. Então, como foi dito, crônica atualmente é compreendido como um gênero que não se prende ao vai e vem do cotidiano, sendo este o ponto de partida para se explorar algumas de suas particularidades, como a relação desse gênero, né, com o tempo e o fato de que permeia entre fronteiras textuais. Refletir o propósito de discussões dessa natureza em algumas de suas dimensões torna-se imprescindível para auxiliar na compreensão de uma escrita como a da escritora Cecília Meirelles, que, inclusive, eu fiz uma pequena análise, mas eu acredito que não vou conseguir explanar aqui, vou tentar chegar lá. Em suas crônicas, Cecília Meirelles assumiu primeiramente a posição de uma observadora, uma espectadora, que narrou literariamente sua visão das experiências de viagens vividas a partir de fatos corriqueiros, mas que ganharam sua devida importância através da cronista. O gênero crônica ele é entendido como um gênero híbrido que oscila entre o jornalismo e a literatura. No entanto, se acredita mais importância às considerações do cronista, às suas imbricações e os vários sentidos imanentes à escrita estética, do que se faria no caso do jornalista, já que para este somente a notícia está em foco, servindo-se apenas do funcional e passageiro na produção dos textos. Usualmente, a crônica tem como ponto de partida um fato real, comentado pelo autor, a quem ainda lhe é possibilitado transformar fatos reais em uma verdade recriada por meio de trabalho com as palavras. Seu texto é caracterizado como sendo uma narrativa curta, na maioria das vezes possui um aspecto crítico, né, ou também pode ser humorístico, lírico, desde que seja de consumo imediato, como nos afirma Cândida Vilares Gancho. Por se tratar de um texto híbrido, nem sempre apresenta uma narrativa completa. Uma crônica pode contar, comentar, descrever, analisar. De qualquer forma, as características distintas da crônica são texto curto, leve, que geralmente aborda temas do cotidiano. Como se confirma nos dias atuais, crônica é compreendida como um texto rico pelo seu teor híbrido. No entanto, foi considerada por bastante tempo como sendo menor, um gênero menor da literatura, não tendo status ou maiores reconhecimentos por parte da crítica, já que havia sido destinada à publicação em jornais. E por isso mesmo se pôde deduzir que estava pautada em fatos do cotidiano, tendendo a se desatualizar com o próprio tempo. Tal desvalorização é notada, por exemplo, ao se observar que a crônica somente passou a ser estudada efetivamente, né, lá a partir da década de 80, quando atinge com mais evidência o status de texto literário, salvo as crônicas que foram reunidas em livros no intuito de serem perenizadas, como já nos afirmou Cândido. Ele afirma ainda, né, a literatura tem algo íntimo com relação à vida de cada um. E quando passa do jornal ao livro, nós verificamos meio espantados que sua durabilidade pode ser maior do que ela própria pensava. Mas São Moisés também nos afirma sobre essa perenidade. Ele diz que a crônica, por vezes, logra escapar de perenidade tão breve e adquirir no livro uma existência menos falaz. Apesar de ainda na atualidade persistirem visões reducionistas e excludentes sobre a crônica, nota-se cada vez mais ela tida como uma manifestação literária, dignificando seu lugar como objeto de estudo. Fato possível, como já foi dito, graças à perenidade que alcançou quando passou a integrar livros, o que favoreceu a superação da brevidade jornalística, bem como sua crescente circulação e popularização em grandes periódicos nacionais. Além disso, a preocupação estética de muitos cronistas em aperfeiçoar os recursos utilizados na tessitura de suas crônicas conferiu a ela o posto de texto literário.
Além da possibilidade de perenizar-se, o texto da crônica pode ainda desdobrar-se e apresentar-se ao sobre várias formas. Muitas vezes o que predomina na crônica são áreas de texto memorialístico, isso porque o cronista remete, né, a algo do seu passado, alguma memória de algo que já ocorreu. Em outros momentos, a crônica pode adquirir um tom de relato ou mesmo de documentar viagens, como é o caso de Cecília Meirelles, que muito trabalhou. Ela tem, inclusive, 3 volumes de livros, né, Crônicas de Viagens, volume 1, 2 e 3. Isso só foi possível porque essa cronista, ela verifica o espaço, né, mesmo que sejam coisas corriqueiras, muito além de seus aspectos superficiais, né, enquanto ela está no seu percurso de viagem. Sobre esse aspecto, o de documentar viagens, sabe-se que os mais antigos são do século XV e XVI, em função da necessidade de se documentar aspectos históricos, assim como no caso, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha. Essa possui várias características de crônica, uma vez que Caminha relata os acontecimentos na Nova Terra, buscando o convencimento de seu monarca de que o Novo Mundo era abundante em riquezas. Todavia, ele, sem deixar de se encantar, né, com as particularidades da cultura dos nativos, a ponto de não se contentar em apenas contemplar as curiosidades despertadas, mas em registrá-las em seus pormenores, acrescentando tudo aquilo que percebia ser peculiar ao lugar. Caminha não hesitou em se envolver nas particularidades que qualificavam a nova cultura encontrada, relatou os fatos presenciados do confronto entre os europeus e índios, revelando seu entusiasmo perante o paradisíaco cenário brasileiro daquela época. Assim, além do valor histórico da carta, ganha destaque a argúcia com que Caminha descreve a paisagem física e humana daquilo que ele acreditava ser uma imensa ilha. Por isso, sua escrita humanista transformou a carta num monumento de curiosidade antropológica e de abertura intelectual à diversidade, elegendo-a ao posto de literatura de viagens, como nos afirma Bossi. O que para a nossa história significou uma autêntica certidão de nascimento, a carta de Caminha a Dom Manuel, dando notícias da terra achada, insere-se em um gênero copiosamente representado durante o século XV em Portugal e Espanha, a literatura de viagens. Espírito observador, ingenuidade, aí eu abro parênteses, no sentido de um relato, né, sem pregas, fecha parênteses, e uma transparente ideologia mercantilista batizada pelo zelo missionário de uma cristandade ainda medieval. Eis os caracteres que saltam a primeira leitura da carta e dão a sua medida como documento histórico. Muito embora hoje se admita, como afirmou Bossi, que houvesse por parte dos primeiros cronistas um certo deslumbramento no contato com o Novo Mundo, não se continha nestas crônicas nuances de relatos históricos, não continha uma intenção que fosse, em princípio, literária. Então, denota-se que a crônica era concebida como um gênero basicamente histórico, em que a preocupação era narrar, né, os eventos em ordem cronológica, sem se ater a aspectos literários em suas produções. Aí, nesse sentido, Masson Moisés também nos faz, nos dá aqui a sua fala a respeito, mas é uma citação muito grande, então eu vou só explicar para vocês. Ele explica desde de crônica o seu significado desde o grego ao latim e vem nos dizendo que quais foram, por exemplo, na França foi Geoffrey, que foi o precursor, graças a ele, né, foi se expandindo, na Espanha aí foi dizendo de cada um. E a partir da Renascença, né, o termo crônica cedeu sua vez à história, finalizando, por conseguinte, o seu milenar sincretismo. Não obstante, o vocábulo ainda continuou a ser utilizado no sentido histórico ao longo do século XVI. Nesta perspectiva, compreendia-se crônica como uma relação ou um apontamento de acontecimentos sem aprofundar-lhes as causas ou abonar-lhes nenhuma intenção, nenhuma interpretação também. Tais explanações correspondiam a um encadeamento linear do tempo, né, como anais da história mesmo, podemos usar como exemplo. Em contrapartida, o próprio Massano Moisés nos fala que a partir do século XIX, com a ampliação da imprensa, que por sua vez fornecendo maior parte do conhecimento que se possui acerca de aspectos do passado, né, e do alcance do presente, permitiu que se resumisse o mundo com palavras, concedendo que a crônica fosse conduzida ao desprendimento de sua propensão eminentemente histórica. O que possivelmente se deve ao fato de, havendo a necessidade de refinar, né, o trabalho na tessitura da crônica, começou a se inspirar na literatura,
para aperfeiçoar as narrativas sobre o real, passando a adquirir essa condição mesmo de gênero literário. É constatado no decorrer dos séculos que a crônica foi lidando com várias modificações, estando vinculada ao folhetim de variedades no século XIX, quando neste publicavam-se assuntos variados ocorridos no dia a dia, dando posteriormente lugar ao conceito de crônica como nós a conhecemos atualmente. Surgido inicialmente na França, sendo importado para países, né, como o nosso, o Brasil, o popular folhetim de variedades passou a expandir-se por meio do jornal. Muitos abriram lugar para a arte literária e publicaram suplementos literários, como se o veículo jornalístico se demundasse, né, numa indústria da literatura da época. Sua propagação viabilizou maiores possibilidades para a publicação de textos curtos com temas do cotidiano. Ela já me disse que está acabando o tempo, eu não estou nem na metade. Ai, meu Deus, com temas do cotidiano. E, por evolução, a crônica ela foi se desprendendo, né, desse fator cronológico dos fatos e ampliando sua possibilidade literária, em que tal fator deixou de ser primordial. É possível verificar, né, com o passar das épocas, os aspectos literários foram assumindo conotação em todos os gêneros, e não poderia ser diferente com a crônica, que inicialmente entendida como sendo extraliterária, acabou se rendendo, né, à subjetividade que é inerente à própria literatura. Então, vamos correr aqui para o século XX, para ver se eu consigo chegar a uma conclusão. Esse meio de comunicação, né, a crônica, ele colaborou com as propostas do modernismo brasileiro. Antônio Cândido, de acordo com Valéria Lamego, em 96, compreendeu que esse feito deveu-se no país basicamente a dois eventos. O primeiro foi, né, como sabemos, a Semana da Arte Moderna de 22, com a ampla repercussão na imprensa, acabou por converter a linguagem cronística em algo simples e coloquial. E o segundo fato, também enumerado por Cândido, foi a oportuna ampliação da imprensa, que além de diferenciar-se e expandir conteúdo, fez com que o leitor de jornal passasse a ser bem mais exigente, digamos assim. Publicar textos literários em jornais proporcionava um notório aumento de vendas, né, viabilizando uma diminuição nos preços, o que aumentava o número de leitores. Então, Lamego remonta ao modernismo, período literário vigente com maior conotação a partir da década de 20, que autores como Mário de Andrade, por exemplo, acreditavam que tempos modernos exigiam atitudes voltadas para a prática política e consciência coletiva. Ela também nos diz que, neste mesmo período, a escritora Cecília Meirelles já era conhecida pelos modernistas quando ela lançou a imprensa através da página de educação, já havendo publicada nas revistas Árvore Nova, Terra de Sol e Festa. No entanto, passou a década de 30 sem publicar nada, né? Somente se dedicando à elaboração do seu livro de poemas Viagem. Em 38, Cecília Meirelles conquistou o prêmio de poesia da Academia Brasileira de Letras por essa obra, inclusive. Tal prêmio intrigou alguns modernistas. Um deles foi o próprio Mário de Andrade, que na ocasião ele compreendeu que a escritora havia se candidatado ao prêmio. No entanto, o que o deixava verdadeiramente duvidoso é porque essa Cecília Meirelles ela não estava enquadrada em nenhuma corrente estética. Ela não se inseria, né, no momento histórico que era vigente naquela geração. Essa dúvida foi sanada com o tempo, né, a partir do momento que ele entendeu o apreço que Cecília Meirelles tinha pela sua individualidade, por acreditar que não se necessita de rótulos ou qualquer outro tipo de denominação que restringe a sua escrita, a sua forma de compreender, de dizer o mundo. E Mário da Silva Brito, em sua poesia do modernismo, afirma ainda que a escritora Cecília Meirelles é uma figura solitária, aérea e fluida, cuja poesia paira acima do drama contemporâneo e, assim, não se insere no momento histórico. Essa imagem de figura solitária foi dominante na representação que a tradição crítica fez de Cecília Meirelles, assim como de sua obra, devendo ser entendido como posição singular pelo lirismo em seus versos e pela técnica com que os criava em um período em que a crônica ganhou sua conotação e passou a ser considerada como a conhecemos. Eu vou dar uma pulada para ver se eu consigo concluir. Então, a crônica foi sendo irredutivelmente ambígua e foi permitido a ela transitar entre o perene e o efêmero, entre o ser no e o para o jornal.
E, apesar de fazer das experiências diárias o seu mote, não se finda na informação objetiva e finita. Pelo contrário, reside na subjetividade que comunga com a metalinguagem poética. A crônica recebeu para muitos estudiosos, gente, isso aqui é importante, vai ser rapidinho, mas ela recebeu para muitos estudiosos conotações nitidamente brasileiras, devido aos contornos que adquiriu através de crônicas, de cronistas nacionais, né? Nosso modo de escrever, de compreender a crônica é só nosso. A caracterização da crônica varia de país para país. No entanto, de acordo com José Marques de Mello, a especificidade apresentada pela crônica brasileira não é averiguada em nenhum outro lugar. Haja vista que no jornalismo mundial, a crônica ela é um termo vinculado ao relato cronológico, à narração histórica. E esse fenômeno ocorre porque a crônica brasileira assumiu feições nitidamente literárias, né, e se distanciou do modelo francês e do produzido em outros países. Foi com escritores como José de Alencar, Machado de Assis, por exemplo, que o texto em crônica foi assumindo novas características, recorrendo-se às peculiaridades eminentemente literárias, no intuito de explicitar os fatos muito mais do que apenas registrá-los historicamente. Então, gente, como o meu tempo já findou, eu só queria dizer que esses autores foram muito, muito importantes para que a crônica nacional fosse entendida como esse gênero fronteiriço e que permitiu escritores como Cecília Meirelles transfigurar, né, as suas experiências de viagem, o seu modo de ver o mundo, através da crônica, né? No caso dela, crônicas de viagens, através de suas viagens de erudição, que eu ainda ia entrar um pouquinho mais nela, ia tentar fazer uma breve análise, mas ela foi precursora nessa ideia de que a crônica é algo fronteiriço, de que ele permeia entre o efêmero e o eterno, e que nos permite N possibilidades, porque hoje a crônica nacional, e vem de muito antes, ela é muito mais pautada na ideia de literatura do que do seu termo etimológico, né, de tempo, de algo fugitivo, e também o fato de que deixou de estar somente em jornais, que a cada dia muda, e foi ganhando foi ganhando seu lugar nos livros, e isso foi eternizando, porque hoje hoje os livros guardam as crônicas, e ao passar dos dias, você não perde como era nos jornais, né? Hoje, inclusive, dos jornais você também encontra, porque hoje já é possível, né, nos acervos, mas não em outros tempos. E é isso. Tinha muito mais, mas no momento é isso. Obrigada, professora Gléisia. E agora nós vamos começar as discussões, né? Então, quem fez as suas anotações, eu agradeço a participação de todos, né, nesse primeiro dia do nosso evento, que é um evento pensado, né, esse simpósio foi pensado muito, né, nessa celebração dos 100 anos do modernismo no Brasil, porque nós estamos vendo, assim, pelas falas, né, como isso se deu, né, uma poeta como a Cecília Meirelles, que ficou fora, quer dizer, os poetas, os pares naquele momento, né, falavam outra coisa, né, como Mário da Silva Brito. Então, esse nosso simpósio foi pensado justamente para celebrarmos esse movimento que foi muito importante para o Brasil, né? Ele foi importante não só pelas produções que surgiram, mas pelo modo de vida, né, daquilo que foi mudado politicamente, e nas artes e, de um modo geral, socialmente, né? Então, modernismo e vanguarda dentro, aquém e além da Pauliceia, né? Para mostrar também, né, assim, fazendo um apanhado daquilo que foi falado, que não se deu homogeneamente, né? E nós sabemos que dentro de São Paulo mesmo, ele foi rejeitado, né, naquele primeiro momento da semana, e nos outros estados. Nós vamos ver que os outros estados, muitos estados aí, né, na fala da Elisângela, em 46 ainda tinha gente contra o modernismo, anteriormente, 45, né, perto da morte do Mário,
né? Quando o Mário morria, em 45, alguns estados estavam entrando no modernismo, pensando, né? Brigando para que essa vertente pudesse entrar, né, na vida daqueles que não o aceitavam, né? Então, agora nós podemos passar para as perguntas. Eu agradeço os 4 apresentadores. Eu queria que aqueles que nós não conhecemos, que falassem de onde são, onde trabalham, porque a gente tem um tempinho, né? São 15h19, então a gente pode falar um pouquinho, porque a gente vê, após, a gente faz o cronograma, e depois nós vamos ver que sempre foge, mas nós temos, assim, até 16 horas para conversarmos, discutirmos, né, que é um assunto interessante. Eu tenho perguntas também, por exemplo, a Fabíola, que fez a pesquisa lá sobre o Mário, eu tenho pergunta para ela, mas eu quero que vocês comecem ali para a gente dar continuidade. Muito bem. Quem gostaria de perguntar? E, aliás, eu tenho pergunta para todas, né? Mas, assim, mas vocês podem começar para fazer as perguntas, aquilo que vocês gostariam de saber, e depois na hora do fechamento, aí eu converso também. Quem gostaria? Então, eu vou começar a fazer minha pergunta para a Fabíola Guimarães, porque é o seguinte, nós tivemos no Pará, né, logo após a Semana de Arte Moderna, aconteceu em 22, e em 23 nós tivemos nosso primeiro manifesto aqui em Belém. Só que nesse período, né, o Bruno de Menezes não ficou conhecido em São Paulo. Então, nessa época, Belém não tinha estrada ainda, Belém-Brasília, então era uma dificuldade para chegar alguma coisa, não é, de Belém em São Paulo, no Rio. Eles iam de barco, né? Era numa embarcação a vapor, no Ita, né? Antigamente se chamava Ita. Mas o Mário esteve aqui em 27, também não houve esse contato com o Bruno, mas eu queria saber se nessas suas pesquisas, se você não encontrou nenhuma carta, nada a respeito do Mário com o Bruno de Menezes. É uma coisa que essa pesquisa eu não fiz. Eu gostaria de saber se há alguma carta, alguma coisa que você viu a respeito do Bruno de Menezes aqui no Pará. Professora, o seu microfone está desligado. Desculpa. Obrigada, professora Fátima, pela pergunta, e como você abriu espaço para que pudéssemos também falar um pouquinho da experiência, de onde é que a gente né? Eu sou mineira aqui de Belo Horizonte, mas vivi muito tempo na Amazônia, em Roraima. Então, esse meu fascínio pelo universo amazônico, ele vem daí, que muito cedo eu fui para Roraima, conheci alguns estados, né? Inclusive o Pará. E nas minhas pesquisas, eu pesquisei muito no arquivo do Mário de Andrade, na USP, do Raul Bopp, também um poeta modernista, que é pouco citado, pouco falado, mas que ele ocupa um papel fundamental, né, no movimento antropofágico, no modernismo brasileiro, de uma forma geral. Também minha pesquisa é muito baseada em arquivos, né, tanto na USP como aqui no Rio de Janeiro, na Fundação Biblioteca Nacional, na Casa Rui, na Academia Brasileira de Letras, era um arquivo histórico do Itamaraty, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, um maço de documentos pessoais muito grande que o filho do Raul Bopp me facilitou. Então, pesquisas de muitos anos, né, que eu me debruço sobre esses modernistas,
E com o Mário, eu, infelizmente, não achei nenhuma carta, né, referente a esse modernista, até porque esse não era assim, o meu foco. Eu queria muito ver as relações dele com o Raul Bopp, né? É interessante que eu consegui um livro das cartas dele para o Manuel Bandeira, na Universidade de Coimbra, fora até da USP, né? Não sei se lá tem, mas eu consegui isso, foi em Coimbra. Mas, enfim, infelizmente eu não consegui para responder mais objetivamente, mas o que me chamou muita atenção foi o encantamento dos dois por esse universo amazônico, que o Raul Bopp, ele mora muito tempo em Belém do Pará, né? Na literatura, nas minhas pesquisas, ele fala que ele frequentava esses pontos, que ele encontrava com os modernistas, que ele fica fascinado pela linguagem do Brandão, esqueci o nome agora, mas daqui a pouco me vem à memória, que usava esses termos, os verbos no diminutivo. E nas cartas de Mário de Andrade para Manuel Bandeira, ele fala da sua paixão por Belém do Pará. Ele fala que chega a ser uma paixão até quase sexual. Ele gostaria de viver no grande hotel de frente ao teatro, chupando picolé de cupuaçu, que era um prazer quase sexual ele fazer isso em Belém do Pará. Então, ele fala que é uma cidade que ele gostaria até, inclusive, de morar, de viver nas cartas para Manuel Bandeira. Então, essa temática, né, do modernismo, da Amazônia, já me acompanha há muitos anos. Eu fui muito cedo para Roraima, com apenas 17 anos, hoje estou com 50, né? Já tem alguns anos que eu estou em Belo Horizonte, que eu voltei, porque eu sou mineira de Belo Horizonte, mas esse fascínio, esse interesse pela Amazônia, pela antropofagia, pelo modernismo, é um caso já antigo, mas infelizmente não encontrei nada com essa relação, porque também não era meu foco de pesquisa. Tá bem, muito obrigada. Eu também trabalho com fontes primárias, né? Eu também faço pesquisa na Biblioteca Nacional, antes, né? Do doutorado, mas de vez em quando também eu vou lá, e também agora tem a hemeroteca, né? Porque quando eu fiz o doutorado era muito mais difícil, e tinha que ir lá do Rio, né? E agora já a hemeroteca funciona melhor. E assim, eu encontro muitas coisas dos outros autores, por isso que também, assim, a gente está procurando uma coisa e encontra, né? Por isso que eu fiz a pergunta, porque é uma curiosidade minha, assim, porque eu fico pensando como o Bruno de Menezes, que foi assim, foi o primeiro manifesto que após o manifesto da Claxon, foi o primeiro manifesto do Brasil produzido, publicado num jornal, e isso não chegou não chegou das mãos do Mário. Eu fico pensando sempre nisso. Qual foi o motivo, por que razão, né? E quando o Mário esteve aqui em Belém, não teve contato com o Bruno. Então, o Bruno, que era justamente esse grande intelectual aqui do Pará, né, aqui de Belém, e ele não chegou a falar com ele, né? Mas isso eu tenho as minhas hipóteses, minhas conjecturas, qual o motivo, né? Mas então eu acho assim que é importante, né? O Raul Bopp, ele é um colaborador da revista Belém Nova aqui, né? Então ele escreve na revista, ele é amigo do Bruno, desses literatos daqui, desse primeiro momento, da década de 20, mas o Mário, eu acredito que não chegou, não recebeu, né, esse manifesto que foi publicado aqui, o primeiro, né? Muito bem. Agora, outra pessoa quer fazer pergunta para alguém? Boa tarde novamente. Eu só queria fazer um comentário sobre a fala da professora Gleisa, que eu achei muito interessante, no fato dela falar que a Cecília Meirelles era considerada uma escritora que não tem muito lugar naquele momento histórico em que ela escreve. E na minha pesquisa também, no mestrado sobre a Clarice, também eu percebo que
há esse comentário sobre ela, de que ela está isolada nesse panorama literário. E também nas pesquisas que eu fazia na hemeroteca, eu percebia que muitas mulheres escreviam nesse momento que estava pesquisando, que era 40 e pouco, na década de 40, mas essas mulheres foram apagadas ao longo do tempo. Poucas a gente tem conhecimento hoje, acho que a Clarice e a Cecília, a Raquel de Queiroz também são exceções. Então, foi só o comentário da professora me lembrou essa questão de como as mulheres produziam durante o modernismo, mas elas não ficaram não são tão celebradas, tão conhecidas, à exceção da Clarice e da Cecília, quanto os homens, né? Interessante a gente pontuar isso em relação ao movimento que justamente tem esse caráter renovador, que quer romper com paradigmas antiquados, mas ainda assim também sofre essa influência desse mundo dominado pelos homens. Era só isso. Só fala interessante, muito interessante mesmo, inclusive uma observação que eu não tinha me atentado, mas no caso da Cecília, é quase que uma preferência. Ela não quis, eu falo pelo que a gente estuda a respeito, né? Claro que só ela poderia responder, mas é como se ela não quisesse se limitar a nenhuma possibilidade de escrita. Ela não queria ter algo fechadinho. Por exemplo, eu sou uma escritora modernista, entende? Então, ela ficava transitando mesmo. A escrita dela é bem fronteiriça, assim, ela ficou permeando. Era uma forma de ter fluidez, de não seguir os parâmetros, paradigmas do próprio período literário. Por isso ela foi muito incompreendida a princípio. Mesmo que, se a gente for colocar ela dentro do... Ela estaria, né? É uma escritora do período, se a gente for tentar enquadrar, mas é como se fosse quase que uma preferência da própria autora. Mais alguém? Eu queria fazer uma pergunta para a Gleise também, que é o seguinte, você falou, né, sobre as crônicas, muito interessante, o Cândido fala disso, né, dessa questão da importância, né, desse gênero que era antigamente menor, mas ele coloca entre aspas, né, que a gente vai observando que os escritores brasileiros, literatos brasileiros que escreveram para jornal anteriormente, depois seus textos foram compilados e publicados em livros. Nós temos o Haroldo Maranhão, que a Elisângela falou, e que ele só vai publicar seus textos em 1968, né, a Estranha Xícara, e que é também constituído por crônicas e contos. E algumas crônicas que ele publicou naquele momento, ele trouxe para o seu livro. Aí, uma coisa que eu queria era que você nessa sua fala, você trouxe algum trecho de uma crônica da Cecília que você considera que é literária? Ou não? Se você trouxe, dava para você ler um textinho para a gente, assim, para mostrar por que você, nesse seu estudo, você considerou, né, que essas crônicas de viagem da Cecília Meirelles, elas saem desse nível de só essa crônica que conta alguma coisa, né? Porque a gente vê muito essas crônicas, tem crônica que a gente vê que os políticos, crônica política, por exemplo, que é um autor que não é muito ligado à literatura, mas ele é ligado à política, e ele escreve sobre a política, né? Vamos pensar, eu pensei nisso aí. E outro que é muito ligado à literatura e que vai fazendo seus textos, mesmo falando de política, sobre a literatura, ele vai usar metáfora, porque ele vai escolher as palavras para falar desse assunto que ele tomou para publicar. Entendi, professora. Eu entendi, sim. Inclusive, a minha linha de pesquisa mesmo é sobre... Eu tento demonstrar como, através da tessitura, né, do trato estético da palavra escrita, Cecília Meirelles transfigura, inclusive, a ideia de tempo.
que não é nem o tempo cronológico, nem o tempo psicológico, ela trabalha um tempo vivido. E aí, para fazer isso, só sendo muito pautada na literatura, na subjetividade. Então, só aqui a gente já teria essa marca. Ela tem 3 livros de literatura de viagens, né? Literatura de viagem, não, de crônica de viagem. E num deles, que é, se eu não me engano, é o livro 2, tem uma crônica que dá para a gente usar como exemplo, eu não estou com ela aqui, mas eu me recordo bem, que é Uma Hora em San Gimignano, o nome da crônica. E ela conta esse seu percurso de uma maneira tão singular que você tem certeza que não foi só 1 hora, entende? A própria escolha das palavras, a sonoridade, né? O que a gente chama do trabalho estético, né? E ela vai fazendo relações, ela chega em determinado lugar e ela vai fazendo relações de personagens antigos com um grupo de pessoas que está fazendo uma apresentação teatral. E é como se ela estivesse promovendo um encontro de 2 tempos, entende? Do passado e do presente. E ela vai nos contando o percurso da viagem, não é assim, cheguei aqui ao meu destino final, não, é o percurso da viagem importa. Então, a nossa crônica, a Crônica Nacional, se vale muito mais da literatura, se espelha muito mais na literatura do que nessa ideia de crônica como é visto em outros países, e de como foi de início, né, que vem inclusive do latim, que é crônica tempo, seria algo... Porque a crônica continua falando de algo corriqueiro e fugidio, mas de uma forma muito mais trabalhada a questão estética, para que se tenha para que seja possível esse tipo de subjetividade. Então, eu não tenho uma citação, mas eu estou tentando, né, expor aqui, através essa crônica nos diria perfeitamente, se alguém depois tiver interesse, porque ela vai falando das sensações no lugar, do que ela vai vendo no lugar, a gente vai acompanhando com ela, e foi um percurso de 1 hora, e aquilo ali faz você imaginar que ela passou o dia, porque ela se vale muito da literatura e é como se ela fosse escavando, sabe, a história e trazendo novidades. Enfim, essa propensão histórica, há muito a Crônica Nacional foi perdendo. Inclusive, esse tema que eu trouxe aqui para nossa discussão é apenas um capítulo do meu mestrado, que justamente eu senti essa necessidade de procurar esse percurso histórico da crônica, para eu poder entender melhor como Cecília Meirelles trabalhou e como se deu aqui no Brasil, porque é notório essas diferenças, né, da nossa crônica nacional. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para qualquer membro da mesa? Não? Então, eu vou perguntar. Pode falar. Fátima, eu gostaria de perguntar para você. Você me disse que o Raul Bopp, inclusive, publicou em revistas aí em Belém, não é isso? Publicou na Belém Nova. Ele era um colaborador dessa revista, né? Depois eu posso mandar alguma coisa para você de pesquisa, porque eu fiquei pesquisando sobre os autores Bruno de Menezes, sobre Benedito Nunes. O Benedito Nunes não é dessa revista, ele é do jornal de 46. Mas para estudar o Benedito, porque, na verdade, o modernismo só foi consolidado em 1946 aqui no Pará. Embora viesse desde os anos de 23 sendo discutido e as pessoas publicando livro, e depois eles foram embora, né? Por exemplo, o Abílio Bastos e Eneida de Moraes, que estavam junto com o Bruno de Menezes, eles foram embora, um para o Rio, outro para São Paulo, e o Bruno de Menezes ficou sozinho, não conseguiu fazer com que tantos poetas parnasianos mudasse seu estilo. Então, esses poetas ficaram escrevendo até 46, até depois de 46. Mas, em 47, 48, houve assim, uma grande briga dos jovens que estavam chegando, que era Benedito Nunes, Maxi Martins e outros jovens, brigaram com os antigos, né, que eram professores, eram advogados, que eram também poetas.
Então, esses meninos, assim, bem jovens, que brigaram com eles, e a partir daí, esses que eram meninos, Benedito Nunes, Maxi, e outros, eles foram para a universidade, e lá eles conseguiram, e também tiveram postos importantes nos espaços culturais de Belém, e eles conseguiram fazer a mudança. Então, isso já, né, você vê que o Haroldo Maranhão, que cria o jornal, ele vai dizer que é modernista a partir desse momento. Ele vai escrever e se reconhecer, né? Em 1946, olha só, de 22, né, 24 anos depois da Semana de Arte Moderna, porque não houve sequência, né? O Bruno fizeram um manifesto, publicaram, discutiram, mas não tiveram força para fazer a mudança, mesmo porque naquele momento, até em São Paulo, era complicado. E essa poesia não foi para as escolas, porque eu acho que as escolas, né, de ensino básico, elas que vão fazer também a mudança. Os alunos vão ler, vão discutir, não é? Se fica só num grupo pequeno, isso não se expande. Eu penso muito nisso. E, então, com os professores aqui no Pará, né, em Belém, eu estou falando de Belém, que eram os professores de língua portuguesa, de literatura, que só ensinavam romantismo e parnasianismo e simbolismo, eles não conseguiram fazer com que eles mudassem. E só foi mudado depois de uma nova geração já nos anos 50, que vão para a universidade. A universidade daqui é criada em 54, e eles foram ser professores, então eles vão fazer a mudança. Então, tem tudo isso, né? É muito interessante, né? Porque a gente fala sempre no modernismo tão centrado no eixo Rio-São Paulo, na semana, que a gente sabe que também não foi bem acolhida pela crítica, é um movimento das pessoas com dinheiro, da elite de São Paulo, financeira, mas o Brasil é tão imenso, nós moramos nesse país continental, e são vários modernismos, na verdade, né? Belém, olha aí, uma história maravilhosa, né? Você contando para a gente. A Bahia também, produtora de uma expressão muito forte, modernista, mas é sempre centrada nesse eixo de São Paulo, Rio, né? Mas há essas cidades aí, pelo Nordeste, pelo Norte, esse país tão maravilhoso que nós temos e vivemos, né? Isso. Sim, ficaria muito grata se você me enviasse até esse material, algumas sugestões, né? Belém, eu tenho muitíssimo interesse e agradeço. Tudo bem. Eu vou mandar verificar a revista que o Raul Bopp mandou algum trabalho e mandar para você. Muito obrigada, tá bom? Muito grata. Tá. Alguém mais gostaria de perguntar? Agora eu vou perguntar para o Hugo. Hugo, achei interessante você fazer, né? Você fazer essa relação, né? De uma vanguarda e o neorromantismo, né? Quer dizer, o expressionismo como vanguarda, mas que é um neorromantismo. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, como é que você, né? Porque você é um estudioso do romantismo, e o nosso congresso, né? E nós estamos estudando, né? O nosso congresso é de Abranic, né? Uma associação de literatura comparada, e você compara, né? Você pega um elemento de vanguarda, né? Que é o expressionismo como vanguarda, e mostra que é um neorromantismo, e a gente percebe, né? A sensibilidade, né? Dos artistas, das artes plásticas, né? Como é que eles pensam essa questão, né? Contra um classicismo, uma arte mais fechada, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente. Professor, o microfone está desligado.
Certo. Até por uma limitação de tempo, né? Eu não citei o nome do Carlos Perriel, né? Mas não citei nominalmente, né? Mas ele aparece aí quando eu digo a partir da ideia dele, né, que o nosso modernismo, o programa do nosso romantismo só vai se completar, se efetivar a partir do nosso modernismo, né, que vai, como é que se diz, ele vai retomar, ele vai aprofundar várias questões, né, do romantismo. Inclusive, eu não sei se você lembra do trabalho que eu fiz comparando a Iracema, do José de Alencar, com o Macunaíma, não é? Isso. Lembro, sim. Lembro. Não é? Pois é. Iracema começa... muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Aí o nosso Mário de Andrade vai fazer uma espécie de paródia, lá no fundo, né, do mato, né, lá no fundo. Santo Virgem. Não é? E a paródia, como já se disse, a paródia é uma homenagem às avessas, uma reverência às avessas. Ninguém vai parodiar um escritor que não tenha uma personalidade, não é isso? Que não seja importante, não é? Sim. E acho que é basicamente isso aí, não é, Fátima? Não é que o nosso modernismo ele retomou, né, muitos aspectos, né, do nosso romantismo, não é? É verdade, verdade. Muito obrigada, Hugo. É isso. Agora, a última é Elisângela. Tem alguém mais que gostaria de fazer pergunta? Senão, eu vou fazer agora para a Elisângela. Para que a gente possa discutir mais, né, essas questões. Aí, Elisângela, está me ouvindo? Estou sim. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né, porque você falou da viagem, né, a viagem do Felipe Patroni, da personagem, né, nessa ida Belém, Rio de Janeiro, né, para assumir o cargo, e assim, o Haroldo, que tardiamente ele ingressa no modernismo, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a viagem, assim, como é que você viu que tem que remete a essas questões, né? Essas questões modernas, essa personagem nessa viagem. Ok. A narrativa, como eu falei há pouco, ela tem digamos assim, a narrativa principal é o percurso da viagem, é o trajeto que ele sai do Rio de Belém para chegar ao Rio de Janeiro, mas nós não temos estrada, né? Então, essa viagem começa em Belém, né? Ele sai do porto, tenta fazer uma viagem, ele contrata uma embarcação chamada Amizade, e quando chega próximo do Ceará, todo mundo começa a passar mal, a esposa dele, né, Mariana, e ele resolve, a partir do Ceará, fazer a viagem por terra. E o incrível, né, é que esses elementos, né, essas marcas modernistas vão acontecendo ao longo em que se desenvolve esse trajeto, né? Então, ele vai... Nosso personagem, como falei há pouco também, com relação à profundidade da personagem, né, que o Cândido vai falar, né, de que nessa modernidade nós vamos ter um aprofundamento da caracterização dessas personagens. Então, a gente vê
um personagem no início muito intrépido, né, e que toma decisão, vai à frente, e ao longo da narrativa você vai conhecendo outras características dele, né, um homem muito humano, um homem que descobre as coisas. Ele tem um capítulo da minha tese que eu falo que é Felipe Patrônio, semideus da Amazônia, e ele começa a desvendar as coisas, né? Ele começa a criar as coisas, como se fosse um inventor mesmo de coisas que a gente sabe que não é, mas narrativa ele cria, por exemplo, forma de fazer inseminação artificial. Ele chega numa comunidade lá, o dono da comunidade quer tomar o seu cavalo, única, o cavalo não, o cavalo, ele quer que o cavalo cria, né, com as éguas lá daquele local, porque eles estão sem um garanhão lá. E aí ele fica pensando, mas eu vou precisar desse cavalo para me levar adiante, como é que eu vou fazer? Esse cavalo vai ficar... Aí ele junto com o campelo, com o escravo dele, tem a ideia de criar um artefato em que o cavalo, quando pensa que vai popular lá com a égua, ele jorra lá o sêmen, né? E esse sêmen é distribuído por várias éguas. E ele sai daí, deixando todas as éguas lá daquela comunidade fecundada. Ele fala, e vão acontecer muitas situações em que você vai conhecendo o Brasil, essa cultura, vai conhecendo esses brasileiros, essa linguagem, essa forma de viver, que não é igual a do Pará, que não é igual a do Pará, não é igual a do Maranhão, e você vai conhecendo um Brasil, né? Esse Brasil lá que a gente conhece em Macunaíma, a gente conhece, a professora citou há pouco, esse Brasil, ele fala lá, o personagem fala, ai, que preguiça, né? Feito há pouco, nós vamos conhecendo também por esse Brasil da Amazônia, né? Que tem personagens, inclusive, que convivem com gente morta, tem um louco, e ele vai narrando todos esses lugares, inaugurando arraiais, dando nome às coisas, nomeando os lugares, até chegar lá, né? Só que, claro, a gente não tem só a paródia, a gente não tem só a sátira acontecendo, nós temos também um discurso muito pesado, em que ele vai falando da forma como os trabalhadores, né, que trabalham nas minas, os trabalhadores que fazem travessias, os que trabalham com ouro, né? Como essas pessoas são lesadas, né? E ao chegar na corte, ele nota o quanto essa corte não está nem aí para os menos favorecidos, né? A corte está lá na sua opulência, né? E ele fica muito triste porque ele chega com tanta expectativa e ele vê que não é nada daquilo, né? E quando ele chega, começa a narrar as coisas ruins. E o discurso dele, que ele fazia em prol do movimento cabano, que era disseminando para que as pessoas tivessem esse ímpeto, né, de entrar no movimento e fazer alguma coisa pela mudança, depois que o movimento acaba, né, que eles são vencidos e ele acaba tendo uma atividade burocrática, né, ele passa a ter até um discurso também inflamado, só que ele percebe que ninguém mais dá atenção para aquele discurso que ele tem, e isso vai deixando ele muito triste, né? E faz com que depois ele queira sair do Brasil, vai embora, porque tudo que ele fala, tudo que ele publica, parece que não tem mais ressonância, como tinha antes. Mas essa uma narrativa que tem muitas marcas modernas, e aí eu gostaria de falar um pouco mais, né? Só que passei do tempo, mas tem muita coisa para falar dessa narrativa. Tá bem, obrigada. Então, alguém mais gostaria de perguntar? Se não, nós podemos encerrar, porque faltam 8 minutos para as 16 horas. Professor Hugo, alguém quer perguntar? Não, eu quero perguntar para a professora Fabíola, né? Porque eu trouxe aqui uma vanguarda alemã, não é? E confesso,
claro que eu fiz a relação com o nosso modernismo e tal, é a razão de ser do nosso simpósio e tal, mas eu pensei que eu fosse, ficasse um peixe fora d'água, sabe, que falando de cultura alemã e tudo. Quando a professora Fabíola veio, né, veio falar, né, é o Mário que tinha um conhecimento da língua alemã, é isso? Você... Ou é o Raul Bopp? Hugo, ambos tinham, né, pelas minhas pesquisas, um profundo conhecimento da língua alemã. O Mário, que era um autodidata, né, e teve acesso, esse etnógrafo alemão que viveu na Amazônia por muito tempo, ele era diretor de um museu de etnografia na Alemanha. Ele fica 2 ou 3 períodos muito longos na Amazônia, acaba morrendo de malária, e ele publica 8 volumes, é uma obra monumental sobre a Amazônia. Então, ele fala dos costumes, dos mitos, da geografia, da história. E esses 8 volumes estão no museu, na Alemanha, de etnografia, do qual ele era diretor, e até hoje apenas 2 volumes foram traduzidos para o Brasil. E antes da tradução, o Mário lia em alemão. Então, esse volume que ele fala dos mitos, o Mário teve acesso. E ele fala, quando ele é acusado de plágio pelo Raimundo de Moraes, ele fala que ele se baseou, que ele leu, quer dizer, a gente sabe que foi uma rapsódia, né? Mas ele fala, ele se refere a esse volume, o Teodoro, esse irmão que fala dos mitos, ele fala que ele teve acesso e que ele ainda falou, eu copiei mesmo. Então, ele... Quando você disse assim, eu copiei tudo. Porque, isso, o Mário que fala isso, eu copiei mesmo, copiei inclusive vocês, né? Ele fala que copiou mesmo, nessa entrevista, nesse artigo publicado no jornal. Ele fala que copiou tudo, copiou o etnógrafo alemão e fala, inclusive, copiei todos vocês que estão, né? Que caracteriza a rapsódia, não é que é esse apanhado, não é, né? E eu até citei aqui também a citação, né, como é que se, da cidade industrial, que seria uma manifestação desse expressionismo, né, pela deformação e tal. E em Amar, verbo intransitivo, nós temos também uma alemã, não é? Né? Amar, né? No outro livro do Mário, Amar, verbo intransitivo, não é? Essa resposta eu já não sei, se lá também tem essas referências, não sei. Não é? Amar, verbo intransitivo, lembra? O Oswald, sim. Fátima? Oi. Não, eu estava vendo aqui, porque eu estava relendo o Birajara recentemente, o Birajara do José de Alencar, e tem um trecho que o Mário colocou lá em Macunaíma, sabe? Que é na hora que Cido Mato está brigando, e aí ele diz que eu estava procurando aqui o trechinho, porque quando o Pojucã está brigando com o Birajara, e os dois guerreiros fortes, aí ele diz que até os pássaros, né? Os animais passam distantes, e é igual, quer dizer. Então, essa questão do que o Mário responde para o Raimundo de Moraes é a verdade do que ele fez mesmo, né? Ele pegou vários livros e pegou partes e colocou no seu livro, né? Eu queria achar que vocês iam ver como assim está igual, quando você pega Macunaíma, você nota que ele leu este livro, que é o Birajara, para fazer o seu Macunaíma, né? Mas só que é um texto que a gente pode pensar, né? Uma das grandes obras da literatura Macunaíma, porque ele conseguiu fazer isso aí, né? Onde pegar todo esse material, essa rapsódia que ele fez. Fátima, eu estudei a professora Fabíola, mas ela não estava lembrando. Você lembra em Amar, verbo intransitivo, do Mário de Andrade? Que há sim, tem uma preceptora alemã, né? Alemã, não é? Que veio, não é? Esse diálogo com como é que se diz, o expressionismo alemão, né? Não é só no Macunaíma, não é? Aí, professora
a Fabiola, eu não sabia, né, que ele tinha esse grande domínio, não é, da língua alemã e, consequentemente, não é, o acesso, né, com a cultura, não é? Cultura. Exatamente. Como eu disse, viu, Fátima? Fiz aqui esse Sim. trabalho. Eu disse, eu vou me sentir um peixe fora d'água, e quando Não, depois Não, é um grande humanista, viu? Vamos fazer mais isso, simpósios, viu? Vamos fazer isso, tá tudo interligado, né? agora, interligado. só concluindo a minha resposta, Hugo, Se então diga, o Raul Bopp também tinha acesso ao alemão, porque ele era descendente de alemães que vieram para o Brasil. Inclusive, a mãe dele escrevia poemas em alemão. Então, ambos tinham acesso à língua alemã. E, consequentemente, a essa obra monumental desse grande etnógrafo alemão que viveu muitos anos na Amazônia. que bacana. Né? Agora, Bom. concluindo ainda, realmente eu acho que foi muito bacana o simpósio, foi uma sintonia. Você achando que ia ficar um pouco Eu para notei e não É, uma comunicação não foi, falada com a outra, né? Todas as comunicações, de uma certa forma, estão interligadas, então é muito interessante, né? A da Elisângela que está aparecendo é super interessante, de todos que falaram. Então, há uma conexão muito grande com todos. Eu achei muito bacana e muito interessante. Fátima, você já fez de propósito ou aconteceu naturalmente essa conexão? eu fui olhando, né? Fui olhando que era possível. Eu acho que havia uma conexão, né, de um trabalho para o outro. Então, eu quero, deixa eu ver, já são 16 horas, mas eu quero ler o texto que eu já achei aqui, do livro Birajara, que depois vocês, quando lerem Macunaíma, vocês vão verificar como está muito parecido. Que é uma briga, está tendo uma briga de dois caciques, aliás, dois chefes de nações indígenas, uma Tocantins e a outra Uruguaia, né? E aí, quando eles estão brigando, aí tem um parágrafo bem pequenininho que diz o seguinte: os animais que passavam na floresta fugiram espavoridos, como se a borrasca ribombasse no céu. Isso está lá no Mário, muito parecido. E aí eu penso assim, né, que ele, para fazer Macunaíma, ele leu Birajara, ele leu Iracema, ele leu os textos lá dos que produziram aqui no Pará, né, que o Raimundo de Moraes foi querer dizer que era dele, mas não era só dele, ele leu vários livros dos escritores brasileiros para poder fazer o seu Macunaíma. Por isso que... A rapsódia. A Rapisódia, né, a Rapisódia. Muito bem, então eu agradeço a todos vocês, né? Espero que estejam amanhã novamente, para que a gente continue nosso simpósio que termina amanhã. Nós tivemos 11 inscrições, vai faltar 10 pessoas vão apresentar os seus trabalhos, e foi muito rico para nós hoje, e espero que seja amanhã também, tá bom? Muitíssimo Então, obrigada. obrigada a todos. Tá bom, obrigada também. Boa tarde. Boa tarde. Palma para todos vocês. Tá bom, obrigada. Obrigada. Só tem uma pergunta para Jaque. Amanhã é você que vai estar comigo na monitoria, Jaque? Aí? Acho que ela não está ouvindo mais. Ah, tá. Ela parece que não, ela tinha me falado no início que ela vai estar apresentando o trabalho dela. Ah, tá. Então tá bom. Mas qualquer coisa, depois que eu apresentar a minha sessão, eu te ajudo. Ah, tá. Não, tudo bem, é só para saber mesmo. Porque lá não estava o nome dela, né? Então tá, obrigada aí. Já está gravando. Tchau. Tem que parar a gravação e depois. Abraço. Tá, um abraço para vocês. Tchau.
Agora voltou o microfone. A lista de frequência eu coloquei a presença do pessoal que apresentou hoje na tabela, viu? Ótimo. Pronto, eu vou finalizar aqui a gravação, que a gente já está falando até outras coisas.